algumas fotos aéreas que foram feitas do Dandara, só para vocês perceberem como que é a dinâmica de transformação do espaço. Tá? Aqui, por exemplo, uma foto de outubro de 2009, outubro de 2011, dois anos depois, como que foi completamente alterado o terreno a partir do processo de ocupação que lá ocorre. E aí, só algumas coisas para você observar. Você percebe que está aqui o plano que estava previsto naquele desenho. Ele está um pouco torto e tal, porque ele foi todo feito na unha, né? Ele não teve nenhum tipo de equipamento que auxiliasse a sua implantação, tá? Então, aqui assim, por exemplo, olha, isso aqui tinham mais ou menos uns 6 meses que os moradores estavam já morando dentro desse plano. A gente consegue perceber um pouco essa informalidade, e aí, à medida que a coisa vai se consolidando, esse desenho viário, ele começa a ficar mais, esse desenho e esse parcelamento começa a ficar mais evidenciado. Pode passar. Ó, agora deu. Aqui algumas outras fotos. Essa foto é muito legal, que, por exemplo, essa foto de outubro de 2009, de uma das encostas do Dandara, e aí 2 anos depois, como é que alterou completamente esse processo. Aqui algumas outras coisas que a gente participou dentro desse processo na ocupação da Dandara, que são os edifícios coletivos que foram pensados dentro daquele plano, tá? Onde que ia se localizar o centro comunitário, o centro ecumênico. Aqui é o centro comunitário Professor Fábio Alves, e aqui é a igreja do Dandara, que fica no centro da ocupação. Pode passar, Paulo. Em 2011, surgiu uma possibilidade de negociação com o proprietário do terreno para que fosse possível o proprietário ter algum retorno em relação ao processo de ocupação da área, tá? A área conseguisse gerar unidades para que eles pudessem comercializar e, com isso, talvez financiar ou pagar parte do terreno que foi ocupado. Isso aqui foi um desenho de como que a gente imaginou que isso poderia acontecer. Eles iam construir a ideia era construir os prédios no meio da rua, tá? Porque o tempo todo, quando você vai nessas reuniões, e aí eu até coloquei isso aqui, porque nesse momento nós estamos com o conflito que envolve uma ocupação urbana. Tem épocas que a gente fica mais tranquilo e tem épocas que são momentos de maior emoção, né? E os momentos de maior emoção são os momentos em que o poder público, ou o proprietário do terreno, ou quem representa o proprietário, ele quer que as pessoas saiam do terreno, tá? E sair do terreno é algo que é o grande problema, porque já existe, no caso aqui do Dandara, já existia a reintegração de posse, né? Ela já havia sido conquistada pelo proprietário do terreno, e as coisas, a única garantia que a população tinha de fato era a posse do terreno, tá? Então, se as pessoas saíssem, elas iam perder a única moeda de troca que elas tinham dentro daquele conflito que estava instalado. Então, a ideia de começar a se construir nas ruas era um pouco isso, era tentar garantir que as pessoas ficassem ali. Eu ia construindo os blocos, e à medida que os blocos fossem sendo construídos, as pessoas parte dos moradores iam sair, alguns iam morar nesses prédios, ia gerar um saldo, esse saldo ia ser comercializado no mercado pelo proprietário. É claro que isso aqui, você vai ouvir um não, né? Assim, ninguém está disposto a negociar isso e tal, e isso agora está acontecendo com a ocupação da Isidora também. A gente fica o tempo todo, não, eu vou construir um plano e tal. Não tem plano, tá? Você pode chegar e fazer o que você quiser, tá? Você pode chegar lá e virar mico de circo, né? Como a gente vai falar, pode virar mico de circo, que você vai ouvir um não. Porque o grande problema ali não é a solução arquitetônica, porque se a solução arquitetônica, tanto essa, solução arquitetônica urbanista, se ela fosse boa, tanto essa quanto a do incorporador imobiliário, a gente estava vivendo uma cidade muito melhor,
A solução do incorporador é uma porcaria, tá? E a nossa também participa de uma lógica semelhante. A diferença é que a gente tem buscado um diálogo mais próximo com os moradores. E aquilo que eu estou falando do mercado imobiliário, mas a gente não pode esquecer também aquilo que é oferecido pelo poder público, que é outra porcaria, que também participa da mesma lógica. Não é à toa que quando a gente dá aula de habitação de interesse social, a gente aprende, a gente fica o tempo todo refletindo em como pensar novas formas de ocupar o território, ou de atender essas demandas dessa população, mas essa discussão, infelizmente, morre aqui no dia que você recebe o diploma. Porque na hora que você vai lá para o mercado, tanto para trabalhar na Urbel, no caso para atender essa população, ou para trabalhar no mercado imobiliário, você não consegue fazer isso porque você não vai ser ouvido. Tá? Você não vai ser ouvido. Essa aqui foi uma situação, isso ficou evidenciado. Essa negociação foi construída. Teve um papel importante do Serviço de Assistência Jurídica da PUC, através do professor Fábio Alves, na época ainda vivo, e acabou que essa foi uma situação um pouco para a gente mostrar que existia por parte dos moradores uma posição, nós aceitamos negociar, mas nós também não vamos aceitar ser removidos completamente do terreno para que vocês construam os seus prédios, tá? E o tempo todo o empreendedor queria que todo mundo saísse do terreno para ele construir, e aí o argumento que ocorria em todas as reuniões dava até dava preguiça, entendeu? Porque a sensação que eu tinha o tempo todo que eu estava ali perdendo meu tempo. Inclusive um dia eu falei isso para o juiz, aí o juiz virou e falou que eu estava desrespeitando as instituições do Estado, tá? Porque tinha sido mobilizado não sei quanto lá do Ministério da Cidade, não sei quantos sujeitos do Ministério tal, para poder participar daquela reunião. Eu falei assim, mas é porque eu não aprendi, eu aprendi a fazer arquitetura, eu não aprendi a representar, tá? Porque aquilo é um grande teatro que acaba não tendo nenhuma predisposição a, de fato, negociar alguma coisa. Aí eu fui falar isso, o juiz falou que eu estava desrespeitando, aí eu pensei que, o senhor está desrespeitando há muito tempo. Acho que ter se formado em direito é um desrespeito às instituições, à própria condição humana, assim como eu, às vezes, considero a nossa formação como arquiteto, que a gente acaba refletindo um pouco sobre isso. Qual que é o teatro? Acho que tem uma pontuação, a gente alcançou talvez o segundo ponto aí teórico, o terceiro, o primeiro, o que é ocupação e invasão, né? O que é ocupação e favela. E aí esse caso aqui, que eu acho que a gente pode tirar uma questão sobre a informalidade em si. Essas pessoas, inclusive as que moram ali no bairro ali do lado, estão todos num contexto de informalidade, ou seja, elas produziram as suas casas a despeito da legislação urbanística e, sobretudo, sem a participação do arquiteto e do conhecimento técnico-científico. Não é isso que os moradores de uma ocupação, ainda mais essa consolidada, que inclusive teve uma ordenação que eles se apropriaram, que foi o plano, aquele plano que vocês viram, não é isso que eles precisam. Né? A ocupação informal, ela não precisa de arquitetura, ela não precisa de planejamento. Isso ela já fez. Né? Ela já tem arquitetura, ela já estabeleceu as forças da produção do espaço dela. Talvez o que ela busca, não é que ela precisa, porque não é a gente que vai dar, isso vai ser conquistado, se a gente for pensar no que o Henri Lefebvre fala, o que ela vai conquistar é o direito à cidade. E isso o juiz não vai dar. Ela vai continuar sendo informal. Qual é o teatro? Numa mesa de negociação é a seguinte: a cidade que vocês produziram, vamos pensar que todos vocês são invasores, oportunistas, que invadiram um terreno na zona sul da cidade, né? Ou um prédio, né? Maravilhoso, que está planejado para ser um hotel há 27 anos. Né? 27 anos era um hotel, vai ser isso, continua a porra vazia. Mas vocês ocuparam lá. O princípio esse teatro, essa negociação, ela já começa de uma base falsa, né, de uma base ilusória, para usar o Lefebvre novamente, porque o princípio da negociação a gente vai desfazer a cidade que vocês produziram, certo? Porque isso é informal, e a gente vai fazer segundo a nossa ideologia, que é o que está na lei. E que quem que trabalha com isso, quem opera, quem é o instrumento fundamental para essa produção? O arquiteto urbanista e outros técnicos do espaço.
certo? Isso é um grande teatro. É fundamental que a gente seja honesto e coloque isso na mesa, né? O arquiteto na sociedade brasileira trabalha para quem? A cidade é produzida com o arquiteto, né? E o último paradigma, a informalidade, ela não está presente no bairro, na favela e na ocupação. Vamos deixar de acreditar no coelhinho da Páscoa, que é igual que a falta da água nas cidades é a falta da chuva. Isso é história de coelhinho da Páscoa, né? A gente vive uma puta crise ambiental. Da mesma maneira, não vamos achar que informal, irregular, é apenas a área pobre, né? Bairros e bairros e bairros. Quantos aqui a gente tem avós, tios que fizeram sua casa? Vocês acham que eles fizeram plano, projeto, aprovaram o projeto de legalização, obteve o alvará de construção, construiu, depois chamou a prefeitura, obteve o habite? Nada. Essa não é a forma de produção. E aí chegamos ao que eu acho que o Tiago vai aprofundar, qual é o papel social do arquiteto na sociedade brasileira nesse contexto, né? Isso é uma coisa que a gente quer discutir um pouco, né? Aqui só, eu vou passar isso aqui mais rápido, a ocupação Eliana Silva, que ocorre no Barreiro. Aí em cima é a primeira ocupação, tá? Que foi despejada que também na ocupação Eliana Silva a gente teve a oportunidade de fazer esse acompanhamento semelhante ao que tinha ocorrido deixa eu só passar aqui que aí vai. Na ocupação Dandara. Ela foi despejada e depois vai ocorrer essa em agosto de 2012. Aqui são as reuniões de projeto, o tempo todo tentando compartilhar também esse conhecimento técnico, porque a gente vai falando dessa forma, parece que você tem que chegar e explodir esse prédio, essa universidade, não precisa de chegar tanto, tá? Não precisa de chegar tanto, mas a ideia é provocar um pouco toda a plateia no sentido de rever essas nossas verdades que a gente acredita que está aprendendo.